Meus caros amigos, boa noite e obrigado por terem vindo e dizer-vos alguma coisa sobre Maria Mafalda Viana e também sobre os trabalhos que publicou, quer o trabalho que fez para os cadernos efêmeros, quer um trabalho muito mais significativo, que é a tradução, uma nova tradução do Banquete do Platão, a partir do original grego, precedido, aliás, de um ensaio bastante interessante sobre vários aspectos do banquete, mas também vários aspectos da cultura clássica grega, que são relevantes para o conhecimento e para o enquadramento da obra. Bom, a Mafalda é uma das nossas amigas e voluntárias, muito tímida, muito modesta, que um dia chegou a ler devagar, que é uma história que eu conto, que é uma história exemplar, como as coisas funcionam. Chegou a ler devagar numa altura em que, aliás, a TVI 24 estava até a fazer um filme. E ela chegou e disse que gostaria de trabalhar connosco. E normalmente o que nós costumamos fazer é tentarmos. Nós temos fundos de muita natureza, muito diferentes, que as pessoas trabalhem em matérias que correspondam aos seus interesses. É possível fazer isso, às vezes há umas coisas urgentes, toda a gente trabalha no mesmo, mas é possível. E na altura estávamos a organizar uma correspondência de uma família do Porto, de comerciantes, que são vários milhares de cartas, e que era conhecida como a correspondência de Santos Pousadas, porque na verdade apareceu no sótão de uma casa em Santos Pousada e a pessoa que a encontrou ofereceu-nos essa correspondência. E a nossa intenção foi, com quase 100 anos de correspondência, tem sempre interesse. E tinha interesse também sobre vários pontos de vista, do ponto de vista do comércio, da história de uma família de comerciantes, mas também muitos outros aspectos da personalidade das pessoas da família, do fundador, da casa comercial, tinha vindo do Brasil, no início do século, que veio espírita do Brasil, portanto, que foi para lá no tempo da monarquia e veio para cá no tempo da República, e portanto não percebemos bem o que é que se tinha passado. E, portanto, há muitos aspectos da atualidade desse século. E, no fim, terminava já com os filhos que tinham levado a casa comercial para Angola e que apanharam o início da Guerra Colonial e, portanto, também escreviam ao pai, não se preocupe, mas há isto e aquilo. Bom, o problema dessa correspondência era que nunca mais acabava, porque aquilo a gente estava ali a arrumar e apareciam sempre mais cartas. E um dia a Mafalda, que estava lá num cantinho a trabalhar, disse assim: isto parece um monstro tifão. E eu achei aquela frase um bocadinho estranha. O monstro tifão, e nós não temos obrigação de saber, é um monstro da mitologia que vive dentro do monte Etna e que está sempre a abrir novas bocas. Não falta um ensaio sobre o monstro tifão, portanto eu não quero dizer nenhuma asneira. E portanto era como as cartas, estavam sempre a aparecer novas cartas, portanto eram as novas bocas do... Eu achei que aquilo era cultura clássica a mais, ou pelo menos pouco comum. E perguntei coisa à Mafalda, que me explicou que era helenista, tinha dominado as línguas clássicas, principalmente o grego, e tinha feito uma tese sobre Píndaro. E eu ainda fiquei mais interessado, porque eu sei grego, mas sei que Píndaro é tido como um dos poetas mais difíceis de traduzir da literatura grega clássica. E, portanto, estávamos ali perante uma pessoa que não só pela sua carreira académica, pela sua qualidade de helenista, que isso para nós era uma espécie de maná, choveu maná. E então pedimos-lhe que fizesse uma pequena palestra sobre a palavra efêmera na história, no fundo, o percurso da palavra efêmera
na literatura grega, na literatura latina e um pouco também à volta dessa palavra, que é a palavra irónica que nós usamos para designar o arquivo. Arquivo efêmero, exatamente porque pretende combater a efemeridade das coisas. E isto deu origem ao primeiro dos cadernos do efêmero, que é exatamente, saíram dois, vai agora sair um terceiro, que são exatamente destinados a ensaios mais pequenos, eventualmente até pequenas biografias, repertórios bibliográficos. O próximo, por exemplo, saíram dois, este e outro que está ali, que é uma espécie de testemunho de Henrique Garcia Pereira, que não é o Garcia Pereira que as pessoas gostam de identificar, é outro Garcia Pereira, professor jubilado de Minas, com uma longa carreira no técnico, e uma personagem, que os ingleses chamam um character. E então ele escreveu um testemunho sobre os seus anos no técnico, inclusive contando uma das proezas que tinha feito, que era os estudantes da direita, mais à direita do técnico, organizaram uma gincana. E, portanto, puseram os faros de palha para delimitar o sítio onde passavam os carros, e eles pegaram fogo aos faros de palha. E, portanto, ele conta alguns desses eventos que na década de 60 são muito compreensíveis, porque correspondem à mentalidade da época. O terceiro volume que nós vamos publicar nos cadernos é uma biografia feita pelo filho do seu pai, e o filho chama-se Venerando Matos, e o pai chama-se também Venerando Matos. Eu tenho, quando o apresento, tenho que sempre explicar que não é um título, mas é o nome dele, que é para as pessoas depois à saída não lhe chamarem Monsenhor, que já aconteceu. Ele, na realidade, chama-se Venerando, e escreveu uma biografia muito interessante do seu pai. O seu pai foi um homem típico da geração neorrealista, da geração Coimbrã do mundo juvenil, esteve preso em Peniche, tem uma correspondência de Peniche muito interessante, e essa biografia vai agora sair para o mês de outubro. Isto é os cadernos. A outra série é a série dos livros publicados na coleção da Tinta da China, que saiu agora que corresponde, não é bem um catálogo, à exposição de cartazes artesanais que inauguramos hoje de tarde na Casa da Arquitetura em Matosinhos, e que também é uma coleção única que nós temos no arquivo, porque são os cartazes feitos artesanalmente. As pessoas pegam num cartão, dizem o que quiserem e levam para as manifestações. Essa exposição vai estar até ao fim do ano, portanto pode ser visitada, e eu acho que vale a pena, porque não só é uma coleção única, como também, no fundo, são as vozes do protesto, as múltiplas vozes do protesto real, traduzido por um protesto que as pessoas querem genuinamente fazer, porque elas próprias fazem o seu cartaz e levam às manifestações. O banquete não é propriamente edição do arquivo efêmero, embora nós tenhamos muito gosto em fazer todo o possível para que esta edição tenha papel e a maior divulgação. Aliás, as informações que temos é que ela tem sido um sucesso de livraria. Vem em complemento, embora seja uma obra de maior folga, em complemento do ensaio sobre a palavra efêmera. E no caso do banquete de Platão, e eu tenho aqui alguns colegas meus de filosofia, portanto estamos a falar também para pessoas que tiveram que ler o banquete, seja por obrigação, seja por interesse. Quando eu li a tradução da Mafalda, era como se tivesse lido o banquete pela primeira vez. No sentido que é uma tradução do grego, no qual o português remete para o grego. Ou seja, no qual o grego está presente no português. E desse ponto de vista, o universo do banquete, no fundo um banquete, um almoço, em que meia dúzia de pessoas que tinham bebido mais nos dias anteriores e portanto, queriam fazer um banquete mais frugal, restringiram o número de rapazinhos, porque estamos na Grécia, nos banquetes anteriores, pelos vistos, o número de rapazinhos era também considerável. Aqui aparecem alguns, mas menos, e no fundo discutem de uma forma única
o amor. Na verdade, eles chegam ao tema do amor, a personagem, de alguma maneira, a personagem central, mas as outras personagens são igualmente muito interessantes. É Sócrates, que fala do amor, e este texto é um daqueles textos fundamentais de toda a história do pensamento ocidental. E até tem a característica de se ter tornado viral, naquela expressão do amor platónico. Não é? Então, outro dia eu ouvi alguém falar sobre o amor platónico de uma forma depreciativa, que é no fundo, não é nada, não é? É plá, como a Bélgica não tem saliências, não é? Que evidentemente é injusto em relação esta popularização é injusta em relação a aspectos fundamentais do diálogo e daquilo que diz Sócrates. Portanto, é um livro com um ensaio introdutório muito interessante, que refere o contexto do banquete, mas também outros aspectos que podem ser interessantes para um leitor laico, que não é especialista, como por exemplo a relação entre as duas comidas, chamamos assim, a comida material e a comida espiritual. Mas também todo o contexto das personagens, algumas delas personagens que são célebres, discutem entre si exatamente o que é o amor, com pontos de vista distintos, criticando-se, rebatendo-se. Bom, eu não quero substituir a Mafalda a falar do livro que ela conhece melhor do que ninguém, mas devo dizer-vos que é um livro de leitura muito interessante. Estranho. Como é natural que seja. A gente esquece que estes homens escreveram... Bom, estes homens, o conjunto de pessoas que naqueles séculos da Grécia e de Atenas em particular, mas em Esparta também é igualmente interessante, ou Tebas, que também teve uma experiência democrática interessante, todos estes homens são ao mesmo tempo muito próximos de nós e estão muito longe de nós. Há aquele efeito do Hartley que diz: o passado é um país estrangeiro, lá faziam-se as coisas de forma diferente. E num certo ponto de vista, uma das coisas interessantes no banquete é ser capaz não só de falar aquilo que é a nossa herança cultural greco-latina, mas também manter de alguma maneira a estranheza de um milagre do pensamento europeu. De facto, é um período em que praticamente toda a gente é interessante, praticamente as pessoas fazem coisas únicas, de tal maneira únicas que algumas das experiências que ocorreram nestes anos e algumas das discussões e dos debates que ocorreram nestes anos nunca mais se repetiram. A experiência, por exemplo, da democracia ateniense é única. Durou meses de anos, acabou, graças aos macedónios, e nunca mais, aquilo que a gente às vezes diz da democracia ateniense, a única tentativa de reavivar a democracia ateniense, sendo que a maioria destes homens, Platão, Aristóteles e outros, eram antidemocráticos, ou seja, não gostavam da democracia, foi no início da Constituição dos Estados Unidos. É o único grande período em que toda esta tradição clássica se foi discutida, porque os fundadores dos Estados Unidos não tinham nenhum precedente histórico. Eles estavam completamente de mãos livres. Como é que vamos fazer este país? E a única experiência que eles conheciam, porque eram tipos muito cultos, era a experiência clássica da Grécia. E discutem-na profundamente, indo a todos estes temas que nós encontramos, quer em Platão, quer em Aristóteles, quer mesmo em muitos outros filósofos e autores e políticos deste período da vida ateniense e do pensamento grego. E muitos aspectos da Constituição americana e muitos aspectos da estrutura única dos Estados Unidos têm a ver com estas leituras. Colocavam questões, eu sei que isto é um desvio, mas eu passo já, colocavam questões como esta: como é que pode haver democracia num país grande? Porque eles sabiam que na experiência grega, apesar de tudo,
o número de pessoas que participavam nas assembleias, no PNIX, não no Ágora, o número de pessoas era bastante elevado. Chegava a haver reuniões com 7.000, 8.000 pessoas. O número de pessoas que as decisões abrangiam eram cerca de 40.000. O que é que acontecia? Acontecia que aqueles homens decidiam praticamente tudo. Decidiam sobre julgamentos, decidiam sobre afastar personalidades, decidiam sobre a guerra ou a paz, sendo que eles próprios saíam da reunião para fazer aquilo que decidiam. Se decidiam a guerra, saíam para conduzir a guerra. E esta experiência única influenciou muito os constituintes americanos, e os equilíbrios de muitos aspectos da Constituição americana têm a ver com uma meditação sobre esta experiência. Bom, o que eu ia pedir à Mafalda era, primeiro, que história é essa da palavra efêmera? Quem é efêmero? Somos nós os efêmeros? A história da palavra efêmera, bom, este livro, eu queria, antes de responder, porque também tenho direito, antes de responder à sua pergunta, eu quero dizer outra coisa. Quero dizer duas, aliás. Em primeiro lugar, queria dizer-lhes boa noite a todos vós e que tenho muito gosto em estar aqui, porque eu nasci em Lisboa, sou lisboeta e por cima eu nasci na velha Rua da Palma, e portanto sou mesmo lisboeta, não tenho outra hipótese, mas eu realmente tenho razões para gostar muito do Porto, e efetivamente gosto muito do Porto e das imediações do Porto. E portanto é para mim um motivo de felicidade estar aqui, é particularmente grato. A propósito de dois livros meus, eu vim aqui ao Porto estar convosco e agradeço muito a vossa presença e, portanto, queria em primeiro lugar dizer isto. Queria também agradecer à Sra. Doutora Manuela Monteiro, que não está aqui presente, mas que acolheu esta iniciativa, este encontro aqui nesta casa. E, portanto, queria dizer isto, e ainda antes de responder à sua pergunta, queria dizer outra coisa a propósito da origem deste pequeno ensaio, porque eu também tenho memória. Não é bem assim como o Pacheco Pereira disse. E isto é para elogiá-lo, não pense. Foi assim. O Pacheco Pereira pediu-me para... Você podia fazer... A Mafalda podia fazer uma palestra, uma coisa assim, sobre cultura clássica. Porque, quer dizer, porque ele não me impôs nada. Porque ele não impõe coisas às pessoas. Realmente, ele estima a liberdade. E é uma coisa a que eu sou particularmente sensível. E, portanto, não queria deixar de dizer isto. Depois, eu pensei, olha, se calhar... um pouco por intuição, porque há intuições que a gente tem, claro que a intuição não cai do céu aos trambolhões. A gente tem a intuição disto, daquilo, que pode ser assim. Com a palavra efêmera, possivelmente a gente pode até encontrar uma linha de reflexão de modo a fazer uma conferência com princípio, meio e fim. E, portanto, as coisas foram assim, e isto para dizer que, de facto, o Dr. Pacheco Pereira não impõe as coisas, não foi, quer dizer, não foi uma encomenda. Foi, mas eu podia faça uma palestra sobre a cultura clássica, quer dizer, sobre as coisas que lhe interessam, não é? Porque, normalmente, as coisas que eu faço no arquivo, quer dizer, andam um bocadinho mais arredadas, às vezes nem andam tanto como isso, até que os correspondentes também, muitas vezes são pessoas com uma formação, que é uma formação que já agora não é já de todo a que nós temos, não é já sequer a que no ensino inicial tiveram as pessoas da minha idade, mas que um pouco para trás de mim, até para trás já do Pacheco Pereira, as pessoas tinham efetivamente uma formação clássica a nível de estudos liceais, que realmente hoje não têm. Isso vê-se, percebe-se em vários núcleos de correspondência. Portanto, queria começar por isto. A palavra efêmera, quer dizer, por intuição, de repente pareceu-me que realmente podia fazer
uma pequena conferência, uma pequena reflexão em duas partes, porque uma primeira parte partindo da questão ortográfica, porque a gente olha para a palavra e percebe imediatamente duas coisas, por causa da grafia do PH, na palavra que dá nome ao arquivo. E a grafia do PH, por um lado, diz-nos imediatamente que a palavra é grega, e por outro lado, diz-nos também que entre nós e a Grécia está Roma. Há outros momentos da história importantes, mas Roma é efetivamente um momento fundador. E, portanto, pensei que podia fazer dois momentos. Um primeiro momento de integração das pessoas no contexto do que é a história da cultura europeia, que tem Roma a meio caminho, não é? E o Cícero é um homem que realmente, quando escreveu no tempo dele sobre estas coisas, portanto, ele é muito importante porque, pela obra dele, nós percebemos que houve um transporte da língua grega para a língua latina. Porquê? Porque a língua latina, quer dizer, não foi por uma questão de eles quererem mostrar muita erudição, de ter palavras estrangeiras. Não, foi porque, efetivamente, eles eram um povo a língua latina, nos seus primórdios, era uma língua ligada à terra, ao trabalho, do campo. E, portanto, não tinha capacidade para receber certo tipo de conceitos. Portanto, esta primeira parte da sessão, portanto, de integração dentro da cultura greco-latina, de um contexto mais alargado, portanto, não é uma mera questão técnica, por eu pegar pela ortografia, não, é uma questão cultural, fundadora da nossa civilização, da nossa... claro, nós só tivemos a democracia muito mais tarde, mas há qualquer coisa de fundador nas línguas grega e latina que vem mais para trás e que possibilita isso que nós somos hoje. Portanto, há um contacto importante entre a Grécia e Roma, que se vê por palavras como esta, que se vê por palavras como, por exemplo, a palavra filosofia. Aquele PH deve-se a esta situação muito simples. São as palavras que aparecem com PH e que nós ainda hoje vemos no inglês, no francês, portanto, não são assim tão distantes quanto isso. São palavras que foram importadas do grego e que traziam conceitos que eram importantes, quer dizer, filosofia era importante e os romanos não tinham. Para nós é estranho, porque nós ainda por cima já estamos aqui depois, sei lá, do Fernão Lopes, sobretudo do Camões, do Padre António Vieira, e portanto a nossa língua é já uma língua sofisticada, de cultura, não é? E portanto nós achamos estranho como é que o latim alguma vez foi uma língua que não podia compreender conceitos da filosofia, sei lá, por exemplo. Depois havia, portanto, a palavra filosofia é uma palavra que entra por decalque, não é? Quer dizer, é exatamente a palavra grega que eles adotaram e, portanto, em vez de grafarem com o phi, que eles não tinham, que era a letra grega, filosofia, não é? Aparece duas vezes, eles não tinham, não é? No alfabeto deles e, portanto, passaram a grafar com um PH. E depois, enfim, houve outras palavras que, em vez de ser por decalque, foi por adaptação de palavras que já havia no latim a uma nova realidade. Quer dizer, sem que a palavra deixe de ter o significado que tinha previamente, recebe mais um. Por exemplo, a palavra cultura, que é um caso, quer dizer, extraordinário, não é? Porque a palavra cultura, para nós hoje, nós não vemos como uma metáfora o sentido da cultura do espírito, não é? Para nós a palavra cultura é naturalmente ambivalente e é-nos difícil pensar que alguma vez na história não foi assim, não é? Mas de facto no latim mais recuado, portanto, nós estamos acostumados a pensar, o latim é o Ovídio, o Cícero, o Horácio, o Virgílio, portanto, esses grandes autores do século I,
antes de Cristo, não é? Que é uma idade dourada da literatura, mas houve um amadurecimento antes deles, não é? E de tal modo que, mesmo em autores como Cícero, nós ainda vemos esse processo. Por exemplo, a palavra cultura aparece no Cícero, a gente vê mesmo a metáfora na forja, permitam-me agora eu usar uma metáfora, não é? Ele diz ut ager, tal como o campo, quamuis fertilis, tal como o campo, embora fértil, não pode ser frutuoso sem cultura, assim também o não pode o espírito sem doutrina. Depois acrescenta, na verdade, a filosofia é a cultura do espírito. E prossegue, falando nestes termos. Ora, nós sabemos que um teórico, um filósofo, nos nossos dias, não falaria sobre o termo cultura nestes termos, não é? Porque seria como estar, já nem a crianças, não é? Porque uma criança de 10 anos percebe que a palavra cultura é ambivalente, já é uma coisa que nós já aprendemos, a nossa língua de facto pensa antes de nós e, portanto, este momento da nossa tradição cultural é absolutamente fundador, porque nós somos romanos, não é? Toda a nossa, mesmo aqui em Portugal a gente vê, ainda hoje, a nossa divisão administrativa ainda é romana, portanto, não é um pormenor nas nossas vidas. Portanto, a língua que nós falamos é uma língua que já em si, naturalmente, sem que nós... Quer dizer, nós não podemos desagarrar-nos disso, porque o grego já está agarrado no latim, porque nós já chegámos cá depois, não é? Sei lá, para a cultura, por exemplo, há uma que eu gosto particularmente, sem ser só o domínio da filosofia, também, por exemplo, no domínio da poesia, a palavra verso inicialmente tinha apenas o sentido, era a volta do arado, não é? Aquela volta, não é? E portanto o verso voltava como o arado. E esta, por acaso, se calhar nós nunca pensámos nisso. E mesmo para nós, quer dizer, a palavra cultura é já tão naturalmente ambivalente, nós não nos damos conta de que é uma metáfora de tal modo que nós até já desaprendemos que, de facto, a nossa linguagem filosófica está profundamente ligada à terra, porque nós não sabemos, na verdade, a nossa língua. Portanto, isto é uma primeira parte de contextualização da palavra, portanto, não é tanto ensaística, embora tenha, quer dizer, eu não encontro isto assim escrito desta maneira em lado nenhum, mas, quer dizer, não é uma novidade eu estar a dizer isto. Se calhar, com o formato que eu lhe dei, mas não é uma inteira novidade. A parte mais ensaística é a segunda parte do livro. Então, quer dizer, o que é que significa exatamente esta... Está a ver que exasperante seria quando me fazem assim as perguntas, eu chego para demorar tanto tempo. Mas eu também faço isso. Bom, nesta segunda parte, o que penso é este sentido que eu penso, pelo menos a minha sensibilidade em relação a esta palavra é de que ela, logo à partida, significa muito mais do que simplesmente uma coisa neutra, enfim, de curta duração, não é? Porque a palavra, não sei se é essa a vossa percepção, mas eu acho que é também quase automático que efêmero tem qualquer coisa que se agarra a nós logo à partida, não é? Os efêmeros somos nós, não é? Quer dizer, é uma palavra que tem que ver com a nossa fragmentaridade, não é? E o que eu fiz na segunda parte deste livro, portanto não vou falar do que digo lá, foi simplesmente isto. Eu pensei, a princípio, isto é situado na Grécia. Este sentido não vem logo do Homero, embora o Homero se fale da efemeridade da vida à torta e direito na Ilíada, não é? Somos como as folhas e eles estão sempre a ser trespassados pela lança e as tripas cá fora e caem como
tombou, como quando algum carvalho achou que tomba, ou pinheiro espesso, e por aí fora. Portanto, isso é omnipresente no Homero, não é? De várias maneiras. Mas realmente a palavra não aparece. A palavra, este adjetivo, aparece umas 3 vezes, mas justamente com esse sentido neutro de uma coisa que dura pouco tempo, não é? Portanto, este sentido que nós automaticamente lhe damos associando à nossa humanidade, o que se diz em grego é o anthropos, portanto, é uma palavra relacionada com, sabes, a gente tem na antropologia, antropófago, enfim, não é? Portanto, há depois outra palavra, e isso até é importante para o banquete, outra palavra para dizer homem, mas o homem no sentido de posição, a mulher, e aí é o aner, não é? Portanto, neste sentido em que se fala da nossa fragmentaridade, da nossa condição, quer dizer, com este sentido desta pergunta, que é o homem, que sentido para a nossa humanidade? É uma coisa efetivamente datada na Grécia. Aparece num tempo preciso, em 2 autores importantes, já posteriores a Platão. Um é um tragediógrafo, são 2 autores do século V a.C., um é Esquilo e outro é Píndar, e é sobre esse tema que eu faço um ensaio na segunda parte do livro. O banquete, justamente, é interessante. O banquete, depois, eu podia ter feito a ligação das coisas de outra forma, mas é engraçado, no banquete é parcialmente visível qualquer coisa que justamente nesse contexto da nossa civilização ocidental, nesse contexto da helenização da cultura grega, justamente o Platão é um autor que tem uma parte de aliança, porque quando nós lemos, por exemplo, no Virgílio, o Inferno, já ouviram, sabem, o poema Eneida, que narra a viagem do herói troiano, Enéas, que tinha combatido em Troia, e Troia, enfim, ardeu em chamas, foi derrotada pelos gregos, o cavalo de Troia, etc. E Enéas viaja por mar, faz uma viagem, aliás, muito semelhante ao que tinha sido a viagem grega de Ulisses, não é? Porque justamente as duas culturas, quer dizer, a língua latina faz-se língua de cultura à sombra da língua grega, porque ela não era efetivamente uma língua de cultura e, portanto, há inúmeros aspectos, quer dizer, na literatura isso nota-se muito. Ora, o Inferno do poema de Virgílio, o poema de Virgílio é sobre a viagem de Enéas, e há um canto no poema que é uma descida aos infernos do herói, que está vivo, quer dizer, é um caso excepcional de alguém que entra nos infernos, mas sai. Aliás, o poema até diz, numa frase que as pessoas até devem conhecer muito bem, em português, costuma ser traduzida para português de uma forma bastante vulgar, e que é, aí, como é que é? A frase latina é hoc opus hic laborest, e que é traduzido para português de uma forma vulgar, que é aí é que a porca torce o rabo. Quer dizer, descer, diz o Virgílio, descer lá às profundezas, entrar no inferno, é muito fácil, mas depois vir para cá, para a superfície do ar, e ele depois diz hoc opus hic laborest. E a gente diz, não é? Aí é que a porca torce o rabo. O Enéas, claro, é um caso excepcional, porque ele não estava morto, mas desce ao inferno, como tinha descido também o Ulisses no poema homérico. E o que é interessante é que a construção do inferno virgiliano é toda ela feita com noções da filosofia grega. Portanto, já não é o inferno homérico, o inferno do Homero, que é o Hades, que é a palavra grega, não é? Que designa simultaneamente um deus e o lugar onde estão os mortos, nas profundezas da terra. E esse lugar tem para nós qualquer coisa de desolador, porque os mortais estão lá, os vários e vários que nós conhecemos, aqui estão lá indistintamente bons e maus, está lá tudo. De facto, está lá uma figura que ajuiza qualquer coisa, mas nós vemos, está lá toda a gente.
não é? E nós sabemos, por exemplo, pelo Homero, que na Odisseia, que há um herói que é o Menelau, que a gente sabe que não irá para as profundezas do inferno. Vai para o país dos bem-aventurados. Mas ele não é nem particularmente justo nem injusto, porque nós vemos que há outros que estão lá e que são tão justos como ele. E estão para não voltar para mais lado nenhum. Estão para ficar. Não há retorno. E o inferno virgiliano é já outra coisa nesse aspecto. E isso, claro, é qualquer coisa que tem que ver com a nossa própria mentalidade, sejamos mais crentes em alguma coisa ou não. É aquilo que formou a Europa cristã no inferno virgiliano, e isso é muito feito com base na filosofia grega, em particular a filosofia platónica. Nós vemos que ela é feita com base nesta ideia muito simples, e que é a psique, que é a alma humana, é suscetível de conhecer um crescimento, de se aperfeiçoar, que é uma coisa que a gente não vê muito em Homero. Estão lá todos, não é? Mas é suscetível de conhecer um aperfeiçoamento. Claro que isto tem um senão, que não há bela sem senão. É que, é claro, ela também pode ser condenada. E isto é absolutamente platónico. Não vem no banquete, mas tem que ver com questões filosóficas que também estão presentes e que são essenciais na filosofia de Platão. Portanto, ela também pode ser condenada, e efetivamente nós vemos no Platão, no Górgias, é a primeira vez que essa ideia aparece de uma forma muito clara. Ele diz: os que levaram uma vida justa vão para o país dos bem-aventurados. Os que levaram uma vida injusta, de fora da justiça e ímpia, vão para as profundezas do Tártaro. Havia qualquer coisa antes dele em Píndaro, mas nada de muito claro. O texto é muito ambíguo. Tem muitos pronomes e a gente não sabe bem, às vezes, a que é que alguns pronomes... É um texto de Píndaro, que suscita várias interpretações. Portanto, quem pela primeira vez diz isto com toda a clareza é o Platão. Ora, nós estamos acostumados a que o inferno é uma coisa de criação cristã. Só que o cristianismo também é grego, porque os evangelhos foram escritos em grego. Portanto, são uma contrapartida, é um diálogo, não é, com a matriz judaica, não é, com o Antigo Testamento, simplesmente em língua grega, não é? É uma resposta dada em língua grega, que é já uma matriz muito diferente e que, nomeadamente, no que diz respeito à questão de a forma de se ver o futuro que nós vemos no Antigo Testamento, mas a noção de futuro é uma coisa um bocadinho diferente. Não é um futuro real. E por isso eles não podem acreditar na figura de Jesus Cristo, não é? Porque ele não vem, ele nunca vem, não é? E isto é dito em grego. Portanto, o cristianismo, na verdade, é grego, mas dizia em relação ao inferno que nós vemos, na verdade, vulgarmente o inferno como uma criação cristã, mas é uma criação platónica e com base na ideia que ele tem de psique, da alma humana. Já agora, a palavra psique, quando aparece em Homero, por exemplo, designa, é o nosso alento vital, mas não é só o nosso. Um porco, por exemplo, também tem a sua psique. Portanto, estão a ver, quer dizer, há uma diferença, não é? Platão é, de facto, a primeira pessoa que tem é o primeiro autor onde isto aparece de uma forma muito clara. Ora, e no banquete, justamente, a mim o que me parece muito fundador no banquete é que, pela primeira vez, se associa ao amor a noção de uma ascese da alma, de um aperfeiçoamento da alma. E isso acabou por, claro, no banquete o contexto é o da pederastia, o da homossexualidade. Mas, quer dizer, não é inteiramente impossível vermos ali que esta ascese também pode ser protagonizada por uma mulher. Quer dizer, se a gente ler bem o texto não impede, simplesmente o contexto é diverso do nosso.
quem estava nestas reuniões, nestes jantares, eram homens, porque os homens viviam separados das mulheres, faziam coisas diferentes. E, portanto, o próprio tipo de vida que tinham favorecia, evidentemente, quer dizer, a pederastia e até a homossexualidade, enfim, em outros termos que não apenas esse. E, portanto, a primeira vez que se pensa isto, não é? Quer dizer, ligar à ideia de amor, esta de um aperfeiçoamento do nosso ser, de cada um de nós. E é qualquer coisa que passa depois para a literatura europeia, logo a partir da poesia da Provença, só que ironicamente passa justamente, quer dizer, é a canção do amado pela sua amada, e ele vê no rosto da amada as qualidades que ele vê no rosto da amada, tem um lastro de platonismo de muitos séculos, não é? Portanto, viria a transformar-se de tal modo que é qualquer coisa que entra desta forma na cultura ocidental, na nossa literatura, não é? Essa ideia de aperfeiçoamento, mas não exclusivamente no contexto da homossexualidade. Bom, e depois tem um outro aspecto, e com isto termino, tem um outro aspecto que também me parece importante, até em termos da filosofia platónica. Enfim, eu penso que as pessoas, mais ou menos as pessoas que estão aqui, fizeram filosofia no liceu, ainda são pessoas que deram realmente Platão, né? Não sei, a apologia de Sócrates, enfim, qualquer um serve. As pessoas têm mais ou menos esta ideia de um estabelecimento da realidade em dois planos, não é? Um plano do inteligível, ou no mundo das ideias, e um plano do sensível, ou, se quisermos, uma forma de ver a realidade que tem que ver com um plano do inteligível e um plano do sensível. E, portanto, o que Platão diz, o que a gente vê através da figura de Sócrates, é que é uma coisa que nos incomoda, não é? É que os sentidos não são uma forma de acesso ao mundo das ideias, da verdade, etc. Porque, quer dizer, a única forma de acesso é pelo logos, pela ratio, pela inteligência, pela dialética, não é? E aqui no banquete, essa ideia leva um grande safanão, não é? Quer dizer, aquele Platão da República que nós conhecemos, com a teoria das formas, tudo isso, mesmo do Fedro, aqui leva um grande abanão, porque isto são várias convivas, não é? Depois o texto tem isto, é que o texto é muito vivo, não é? E é jocoso também, tem qualquer coisa de comicidade, mas falando de qualquer coisa que é sério ao mesmo tempo. E nós vamos lendo o texto, eu fui lendo, foi-me acompanhando durante alguns meses este texto, e eu ia hesitando entre rir, a gargalhada, às vezes, a bandeiras despregadas, e quer dizer, e ao mesmo tempo, enfim, embarcar na seriedade do assunto, não é? E, portanto, há vários discursos sobre o amor, decidem, a gente agora hoje não vai beber neste jantar como foi na véspera, porque eu já estou meio tonto, não posso de ontem, e tu o que é que dizes? O que é que achas? Sentes com força para beber mais? Não. E olha, eu também não. E há um que até é médico, é o Irixímaco. Pois, eu realmente acho que isso é muito mal, a gente beber demais, as pessoas fazem, as figuras muito tristes, não é nada bom. Combinaram todos beber só na conta certa. E cada um vai fazendo o seu discurso, e a certa altura há o de Sócrates, e evidentemente o de Sócrates é demasiado próximo de tudo quanto é a filosofia platónica que nós conhecemos de outros diálogos. Simplesmente depois do de Sócrates vem o de Alcibíades, e o de Alcibíades dá um grande abanão no de Sócrates, e por sua vez o de Sócrates tinha dado um grande abanão no de Ágaton, que justamente falava era das sensações, e a imagem que ele tinha do Eros, do amor, era de um jovem muito belo, portanto não era bem essa a ideia do Sócrates, mas o Alcibíades vem realmente dar um abanão no discurso de Sócrates. Ora, e o texto é construído de tal modo que não há propriamente um articulador lógico entre os vários discursos, de tal modo que nós pudéssemos avaliar qual é o espírito do texto.
Quer dizer, o que é que Platão nos está a dizer? É isto que ele pensa? Ou pelo contrário, é mais o que diz este outro interveniente? Ou não, aquele outro? Ainda por cima acaba com o Alcibiades, que vem perdido bêbado, já quando chega, estavam todos muito certinhos, não é? E no fim chega o Alcibiades e estraga aquilo tudo. Portanto, o que, a meu ver, tem de realmente importante este texto, em questões que são fulcrais no pensamento platónico e que nos dão até que pensar sobre Platão, porque eu lembro-me de que estava a incomodar, porque o Platão que eu tenho, já tinha lido também o Banquete mais do que uma vez, não é? Mas não assim com esta tanta demora, de tal modo que isso me fizesse pensar mais demoradamente sobre isto. O Platão que eu tinha é o Platão da República. Na República ele não quer os poetas, porque justamente, não é? Os poetas, como via de acesso ao mundo das ideias, não interessam a ninguém, porque eles é só o pathos, o affectus, não é? Portanto, só as sensações, essas coisas que não importam nada para aceder a um plano superior das coisas. E isso é o Platão que a gente conhece, não é? É o Platão do Fedro, é o Platão, enfim, de uma série de outros diálogos. E aqui, ele não diz isso claramente. Ele vai mostrando, vai dando várias linhas que são importantes para uma determinada temática. E não decide. E o que é estranho é que ele, ao mesmo tempo, ele é um Platão. A cidade dele não é uma cidade democrática, tolerante, etc. Nós não quereríamos viver na cidade da República que ele idealiza no seu diálogo da República. E, portanto, isto desconcerta-nos um bocado e faz-nos pensar e reler algumas coisas dele e ver que ele, ao mesmo tempo, é um homem que até tem sentido de humor, não é? E se ele tem sentido de humor, mais facilmente pode pôr em causa aquilo que são as suas convicções mais fundas, não é? Portanto, é um diálogo, a meu ver, muito importante de Platão, que realmente questiona uma série de coisas essenciais, aquilo que é que normalmente nós pensamos sobre ele, não é? Mas depois aqui ficamos mais desconcertados, não é? E bom, e acho que já falei, que chego, já não vou dizer mais nada. Questões? Perguntas? Senão eu faço aquela função de fazer a primeira. Que é assim. Para quem tem a oportunidade de ler o texto em grego, nós agora temos a oportunidade de ler em português. O que é que está no texto grego que é impossível passar para português? Bom, isso eu penso que, quer dizer, não é também só uma coisa especificamente platónica. Não é? Em muitos casos há palavras do grego que têm 1 quilómetro, não é? Formadas por várias palavras. Normal. Várias raízes, por exemplo. Isso faz que a gente, quando vai a traduzir para português, quer dizer, tem de traduzir uma palavra por uma frase. Quer dizer, é uma coisa, por exemplo, na poesia, isso é uma coisa que claro, aqui nota-se, quer dizer, não se nota tanto. Mesmo quando a gente traduz o Homero, essas questões não se notam tanto, porque o Homero é mais legível também como uma narrativa quase próxima de uma prosa. Claro, o que há é, por exemplo, falar de há palavras que às vezes é difícil traduzir para português, sabe? Há muitas palavras que são ambivalentes. Por exemplo, a palavra como deinos. Deinos tanto pode significar maravilhoso, como pode significar terrível. E às vezes nós vemos que ela está a ser usada justamente no duplo sentido, não apenas com um só sentido, não é? E isso é impossível de passar para português.
Outras vezes, há aí uma parte no discurso de Sócrates, há alguns jogos com a construção do verbo ser, que é o verbo, em grego é o verbo eimi, e que é muito difícil que passem para a língua portuguesa, porque para que nós tenhamos uma frase com sentido, nós já não podemos traduzir pelo nosso verbo ser. E, portanto, às vezes o texto requer algumas notas de rodapé para quem eventualmente queira perceber. E às vezes é em questões que, quando ele está com aquela pergunta-resposta com o agathon, não é? Sobre a questão do eros, não é? Há um bom bocado do diálogo, todo ele construído no grego com esse verbo ser, que é feito com várias construções diferentes, e cada construção em português implica que eu mude para outro verbo. E, no entanto, eu vejo que o Sócrates está a usar intencionalmente sempre aquele mesmo verbo, porque possivelmente até podia dizer coisa aproximada de uma outra forma, usando um outro verbo. E isso é muito difícil de passar para português, isso não se passa. Tenta-se, eu tentei, há aí frases nessa conversa que ele tem com o agathon, e o que é que ele quer? É possuir essas coisas que, já não sei exatamente agora, que quer que essas coisas lhe pertençam, sejam dele. O que eu tento fazer é, mesmo quando às vezes mudo o verbo, não é? Porque há várias construções, não é? E cada construção tem pergunta-resposta com uma construção, pergunta-resposta com outra, pergunta-resposta com outra construção, e eu tento manter na resposta a mesma construção da pergunta, quer dizer, portanto, em grego é sempre o verbo ser, não é? Eu peço desculpa, porque não é fácil de explicar. Isto é certamente defeito meu, não é defeito das pessoas. Portanto, há uma série de pergunta-resposta sempre feita com o verbo, que é o verbo ser. Simplesmente ele vai tendo construções diferentes. Numa sequência de pergunta-resposta tem uma construção, depois a seguir tem outra e depois a seguir tem outra, não é? E eu tento, na primeira sequência de pergunta-resposta, traduzo o verbo ser, tenho obrigatoriamente já de pô-lo de outra maneira. Mas tento que na resposta, apesar disso às vezes em português, começa ali a esgaçar o português, mas tento pôr com o mesmo verbo que pus na primeira pergunta. Depois, na segunda vez em que aparece outra vez o verbo ser, já com outra construção, eu traduzo de outra forma em português, na pergunta, e depois, quando dou a resposta, tento usar esse mesmo verbo que usei ali. A coisa começa a esgaçar, mas, quer dizer, para de alguma maneira se perceber que há uma relação também linguística com aquela pergunta, não é? Quer dizer, há coisas que... E depois, quer dizer, mesmo de facto é isso, no vocabulário, há palavras que... Quer dizer, é muito diferente a gente saber grego. Por exemplo, essa palavra denos significa as duas coisas ao mesmo tempo. E portanto, é muito... E não há só esta palavra, isto multiplica-se, há várias. E, portanto, é como o belo horrível do canto. Exato, é diferente uma pessoa que sabe grego ou uma pessoa que não sabe, não é? Não sei, não respondi. Só mais uma, antes de voltar outra vez. Quem são estas pessoas? Quem são estes convívas? O Aristófanes. Estamos a falar para as pessoas que são curiosas. Quem são estes convívas? Eles existem. Eles existem. Por exemplo, o Aristófanes é um comediógrafo muito conhecido, escreveu Rãs. Rãs é uma comédia onde ele põe, é um diálogo sobre vários, os intervenientes são os três grandes tragediógrafos. E eles tinham características diferentes.
não é? E ele goza um bocadinho com todos eles, não é? Preferindo notoriamente o Aristófanes, quer dizer, já não há tragediógrafos como noutros tempos, não é? Como era o Aristófanes. E tem outros, por exemplo, para nós aqui, para a questão do Sócrates, tem uma comédia que é As Nuvens, onde faz de Sócrates um daqueles que o Sócrates critica nos diálogos de Platão, que são os sofistas. Ele faz de Sócrates um sofista e põe-no nas situações mais cómicas, vira as coisas completamente do avesso. Enfim, tem várias comédias que eram comédias que não eram propriamente comédias de costumes. Isso vem depois, justamente porque a democracia não dura sempre, e, portanto, depois do Aristófanes passa a haver comédia mais de costumes e não comédias que visam propriamente, porque aquelas comédias do Aristófanes visavam pessoas em particular. O Sócrates existia, por exemplo, aqueles tragediógrafos existiam, não é? Portanto, eram pessoas concretas. Há um Erixímaco, quer dizer, é uma figura menos conhecida, mas é um médico da antiguidade. O Ágaton era também uma figura conhecida, era um literato, não era? Um poeta, dramaturgo, era mais jovem que Sócrates, e Sócrates tinha um fraquinho por ele, também tinha pelo Alcibíades, enfim, o Sócrates gostava de rapazes novos. Quem é que havia mais? Havia o próprio Sócrates. O Alcibíades era também uma figura conhecida de Atenas, era um aristocrata, não era? Um homem, enfim, culto, etc. Era uma figura culta de Atenas. E mais, o Pausânias, eu não sei bem quem ele era, quer dizer, não é porque há um Pausânias, um autor muito posterior, já mais tardio. Mas o Pausânias que aparece ali é efetivamente do século V, mas quer dizer, é uma pessoa sobre quem a gente sabe que ele existiu, mas não se sabe tanto sobre essa figura. Portanto, de um modo geral, são figuras, quer dizer, o Aristófanes quer dizer, é um poeta importante na literatura ocidental, é um comediógrafo, é um excelente poeta. Eu dei estes dois exemplos destas comédias, tem outras, não é? Há uma comédia em que as mulheres resolvem fazer greve, Lisístrata, exatamente, uma greve feminista, não há sexo, não há nada enquanto não conseguirem os seus direitos. Portanto, há várias, e nós vemos nessas comédias a vida ateniense e a política ateniense, etc. É um autor importante, não é? Depois, claro, depois outros menos, sei lá, do Ágaton, nós sabemos que ele era um poeta, sabemos do tipo de gostos que ele teria, até por outros poetas onde ele aparece, mas, quer dizer, não nos chega grande coisa dele. Porque isto, quer dizer, na verdade, o que nos chega da antiguidade, e chega-nos muito, mas é apenas para ter uma ideia, sei lá, se pensarmos, por exemplo, nos tragediógrafos, os três grandes tragediógrafos que a gente aprendia, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, não é? Que escreveram no século de Péricles, cada um destes homens escreveu entre 80 a 100 tragédias. Só nos chegaram, de cada um deles, de Ésquilo chegaram-nos 7 tragédias, de Sófocles chegaram-nos 7 tragédias, de Eurípides chegaram-nos 14. Portanto, isto para ver, e isto estende-se ao resto. Por exemplo, o Homero, a gente pensa no Homero, pensa na Ilíada e na Odisseia, mas a tradição narrativa era vastíssima. Aliás, quando nós lemos um poema, a Ilíada ou a Odisseia, percebemos que há ali uma rede de histórias narrativa vastíssima e que aquilo vem de muito antes de Homero. E, portanto, havia mais poemas. Agora, claro, a forma de preservar não tinha nada a ver com o que é nos nossos dias. O material, por um lado, era caro, mas, por outro lado, era frágil, porque ainda não era pergaminho. O pergaminho vem já uns séculos mais tarde, portanto, na antiguidade mais recuada, era papiro. E o papiro é mais frágil, não é? Tudo o que nos chega da antiguidade em papiro é muito esfarrapado.
serve às vezes para confirmar algumas leituras de manuscritos medievais, que são, sobretudo, o que nos transmite os textos da Antiguidade. Portanto, isto para dizer, da Antiguidade realmente chega-nos muita coisa, mas é uma parte ínfima daquilo que nós conseguimos perceber que foi produzido na Antiguidade. Sabe, por exemplo, da poesia lírica que vem a seguir à tradição narrativa, a poesia lírica chega, sabe, a Safo, não é? Que toda a gente conhece, o Anacreonte, Alceu, esses poetas chegam todos eles fragmentários. Só há um poeta, que é um grande poeta, é o Píndaro, que chega, não chega todo o Píndaro, porque ele escreveu muitos livros de poesia, mas chegam-nos os livros sobre os Jogos Olímpicos, sobre os grandes jogos da Antiguidade. São fragmentos, a Safo, que muitas vezes as pessoas conhecem, que há edições, há traduções. Os poemas dela, a gente pode pensar que eles tinham aquele tamanho, não é? Mas em muitos casos, que aparece nas várias edições, não é? Mas o que nos chega é são sobretudo fragmentos, não é? E portanto, por aí fora, não é? O Aristófanes tem uma coisa interessante para nós que vamos ter eleições, que é, ele escreve o comportamento de um cidadão comum, que vai participar numa das assembleias. E começa por contar que a maioria das pessoas fica na má língua no ágora, no mercado, no sítio onde se encontravam, e estão ali a fazer má língua. E não vão para o sítio da reunião. E então ele refere que um dos processos para os obrigar a ir era pôr tinta numas cordas e haver uns homens que levam as cordas e para eles, que não queriam ficar sujos, lá subiam para o sítio da reunião. E ele depois descreve uma atitude interessante, que é, ele faz um monólogo em que diz: bom, eu vou fazer vida negra a estes tipos. Vou chateá-los, vou interrompê-los, vou colocar questões sem sentido nenhum. O que tem um certo sentido no comportamento, porque essas reuniões são muito diferentes do que nós pensávamos hoje. E essa de facto, levar as pessoas do sítio da má língua para o Pnix, o sítio onde se realizava a reunião, que existe, aliás, um anfiteatro natural. Daí ser importante falar alto, daí ser importante ser capaz de falar. É um fragmento irónico sobre a vida ateniense que é igualmente importante para os dias de hoje. Mais questões? Posso levantar para falar baixinho? Eu não tenho uma pergunta, tenho uma declaração, uma afirmação, sem querer fazer perder muito tempo a toda a gente, até porque... E para dizer um bocadinho o seguinte, alguns aqui não conhecem, eu trabalho na Efêmera, eu conheço bem a Mafalda também. Estes dois, o caderno e o livro, estão aqui juntos. Eu acho que o sentido de estarem juntos tem a ver com uma outra luta que temos na Efêmera, que não é só a defesa da memória, mas que é uma luta pelas humanidades, que são uma realidade, como sabem, muito mal vista agora em baixa no mercado dos valores em geral. E essa é uma das nossas lutas, não é? Na verdade, todos gostamos de livros, gostamos de papéis, gostamos de ler, há quem goste de escrever, e por isso é que o primeiro caderno é um caderno, digamos que não sobre nenhuma parte da nossa escola, não sobre nenhum conjunto de documentos, mas sobre, no fundo, eu já disse isto à Mafalda, é um passeio com a palavra efêmera ao longo da história. E também tem lá um bocadinho uma farpa contra o corredor ortográfico, não é por acaso. Esqueci. Porque só, mas atenção, eu estava a dizer isto porque sabia no que é que ia acabar. E também tem lá uma farpa. E as humanidades são fundamentais, como eu acho que a Mafalda nos disse, nos mostrou. Quer dizer, é uma vida muito mais cheia, muito mais preenchida, muito mais rica para quem sabe tudo o que a Mafalda sabe, não é? Eu vou-vos dar um exemplo prático de uma coisa que me aconteceu, quando acabamos por estar muitas vezes juntas. E a Mafalda, um bocadinho como a Marilena Rocha Pereira,
e todos os humanistas, uns mais, outros menos, vivem com os antigos. Mas a Mafalda vive com os antigos que existiram e também com aqueles que não sei se existiram. Aqui há uns tempos fizemos uma exposição em Torres Vedras e depois viemos os três, vínhamos embora e parámos para meter gasolina. E o meu carro é gasóleo. E apesar dos meus cuidados, era sábado à noite, estava a chover, o Sr. Gomes não estava connosco e eu distraí-me com os gasolina em vez de gasóleo. E falei, por isso já ia 50 euros, portanto já não havia hipótese de voltar para trás. E sábado à noite, telefonámos para amigos, telefonámos para... Enfim, foi cabo dos trabalhos até se arranjar um homem que estava a comer marisco em peniche e que veio, chovia, que Deus o dava, mas exaustos, o caos total. E acabámos os quatro, porque o Venerandes ia ter connosco, a jantar num restaurante chinês de beira de estrada, onde aconteceram coisas igualmente exóticas lá dentro. Como, por exemplo, o Dr. Pacheco Pereira tentava deitar uma gelatina verde, que fazia parte da sobremesa, mas achava que era um molho de um prato chinês qualquer. E pronto, aquilo acabou connosco. Já um bocado desesperados, nós viemos para Lisboa. 2 dias depois eu tinha no meu e-mail um belo poema feito pela Mafalda, em que fazia referência a uma pequena deusa grega que eu nunca tinha ouvido falar e que se chama Ate, A-T-E, e que é a deusa do disparate, que naquela noite tinha pousado sobre a minha cabeça. Ora, isto é uma coisa que só quem convive permanentemente com as humanidades, com a cultura, com a história, com o tempo, consegue fazer e consegue tornar a vida muito mais interessante. E eu acho que essa é uma luta que nós temos que ter e eu acho que a Tinta da China publicar o Banquete, que é um bocadinho fora daquilo que normalmente eles publicam, foi uma boa aposta porque eles têm vendido e de facto as pessoas manifestam interesse. Ainda mais tem uma capa linda com aquele rapazinho ali a voar e faz parte da nossa luta. Que não é um anjo. É? Não é um anjo. Faz parte da nossa luta pelas humanidades e eu acho que por isso também ele merece ser divulgado e também da nossa luta contra o acordo ortográfico, porque a Mafalda bem explica porque é que vindo do grego e vindo do romano e vindo mais não sei o que, o acordo ortográfico é uma desgraça. E era isto que eu vos queria aqui. Mais questões? Posso só dizer uma coisa? A propósito daquilo que me perguntou, posso tentar explicar com mais esta achega. A propósito do verbo ser, há uma construção que é quer grega, quer latina, com o verbo ser, que é dizer-se que determinada coisa existe para mim. Quer dizer, para ver o que é a diferença das línguas, não é? Determinada coisa existe para mim, é o que diz um grego e um latino, com ligeiras diferenças, mas quer dizer, genericamente é isto. Ora, nós sabemos que nós não dizemos isto assim em português, nem dizemos isto assim em francês, nós dizemos eu tenho isto, eu tenho um amigo, não é? E no grego o que ele diz é um amigo existe para mim. Ora, parece que não é uma diferença significativa, mas é. Porque quando eu digo sou eu que sou o sujeito no mundo, não é? Eu, sujeito, tenho um amigo. Mas um grego ou um latino vê as coisas de uma maneira diferente. Diz, um amigo existe para mim. Quer dizer, as coisas, a distribuição das coisas no mundo são de tal ordem que me coube um amigo, que me coube ter um amigo. Não sou eu que sou o sujeito, não é? Mas as coisas são de tal modo que me acontece ter um amigo, não é? Um amigo existe para mim. Acho que isto talvez explique que há estas diferenças assim. E claro, com o verbo ser está sempre a aparecer, é uma das possibilidades, mas há mais construções do verbo ser. Sobre as viagens. Toda a grande história da literatura é uma história de viagens. Portanto, nós temos a viagem do Ulisses, temos a viagem da Eneida e temos a outra logo a seguir em que o Virgílio também é uma personagem que é a viagem da Divina Comédia, igualmente ao Inferno. E em bom rigor temos a viagem dos Lusíadas, não é? E temos praticamente até aos nossos dias a viagem do Harold Bloom, por exemplo, no James Joyce, que é igualmente uma viagem. Qual é a viagem
Dante vai ao inferno, ou ao purgatório, e vai ao paraíso. Não pode levar as mesmas pessoas. Não pode ser levado pelas mesmas pessoas. Mas ao inferno vai com o Virgílio. E vai com o purgatório também, mas depois tem que ir com a Beatriz. Aí já não vai, não é cristão, não pode, não é porque ele seja mau, é porque ele é romano. E como é que o limbo, de onde é que vem o limbo? Vem do inferno grego? Pois, isso não sei, isso eu penso que não, até porque na Grécia o inferno não é de maneira nenhuma aquele lugar que, por exemplo, nós já vemos no Virgílio, onde se percebe que claramente seria fácil, dali por pouco tempo, Dante, já aparecia mais ou menos clarificado qualquer coisa que se desenharia como o inferno, as profundezas do inferno, um purgatório de purga, não é? Porque, ao contrário do que era o Hades homérico, ali há alguma possibilidade de retorno, não é? Tanto de purgar uma pena para, enfim, para redimir-se, para se redimir dos seus pecados, das suas falhas, e depois há um espaço que é o que viria a ser o paraíso. Isso já se desenha de alguma forma em Virgílio, e claro, e muito com filosofia que vem de Platão, porque, como lhes disse, no Gorgias, ele diz claramente, não há ambiguidade nenhuma, como nós vemos no Píndaro, por exemplo. O texto não é claro, é muito ambíguo, mas ele diz claramente, aqueles que levaram uma vida injusta, na injustiça, vão para o Tártaro, e os que levaram uma vida justa vão para a ilha dos bem-aventurados. Claro, não é o paraíso, é a ilha dos bem-aventurados, é uma vida isenta de pena, plena com felicidade, perfeita, etc. Portanto, isso é já muito próximo daquilo que nós aprendemos na catequese, não é? Mas isto é Platão, não é? O cristianismo é que é grego, não é? Isto não é depreciar o cristianismo, é isso mesmo. Porque, se calhar, o grego é que possibilita a resposta que é dada à antiga tradição judaica. A resposta, o diálogo, enfim, e nomeadamente nisso, quer dizer, a questão da possibilidade do futuro, porque nós, enfim, para nós o poder dizer o futuro é uma evidência, mas também a possibilidade de dizer o futuro é uma coisa bem datada no indo-europeu. Eu não sei hebraico, tenho pena, não consigo, mas sei que o futuro no hebraico não é tão marcado como viria a poder ser depois no indo-europeu e, portanto, depois no grego. É ainda em tempo recuado, no grego que se pode dizer o futuro e, portanto, a ideia que se... Claro que o futuro, como a gente sabe, há os livros dos profetas, etc. Simplesmente parece que é um futuro circular, as coisas... Nunca é um futuro efetivo, não há uma noção de um tempo linear, digamos assim, e, portanto, as coisas não chegam, não é? E, portanto, a figura de Jesus Cristo era mais difícil aceitar que ele efetivamente chegou, não é? Está ali, não é? O futuro está aqui, não é? Bom, depois, evidentemente, também por outro tipo de interesses, porque, por outras razões, não é? Porque ele, se calhar, vinha pôr em causa algum poder estabelecido, isso já é outra questão também. Sim, faz favor, faz favor. Bem, tinha duas questões, que eram, eu na sua primeira apresentação tinha ouvido que há uma diferença semelhante do que eu tinha percebido entre o Platão que estava a ver no banquete e o Platão da República. Mas eu agora não colocava se essa diferença existe. Se calhar não é o mesmo, porque na verdade o que acontece no banquete, o que é a relação da Ágora e da democracia ateniense, é exatamente o que o inspira a fazer essa crítica e a propor, então, que já que o que acontece, continuar-se nessas dialéticas, não vai resolver o problema da sociedade, então propõe a República. Depois tinha outra segunda questão, só que não... Eu não percebi, foi a pergunta exatamente que fez. Então, a perguntar a democracia implica depois a construção do universo da República. Sim, e também porque eu tinha percebido... Claro, está a dizer exatamente a crítica. Eu tinha percebido que tinha anunciado que havia uma certa diferença entre o Platão do banquete e o Platão da República. Não, o que digo é a diferença neste sentido.
o Platão da República é um homem fundamentalista, não é? E nós, o que digo é difícil, com o Platão que nós conhecemos da República, aceitar que ele se ponha em causa qualquer coisa que tem ideia sua mais cimentada, não é? Porque quem escreveu a República não é um homem amante da democracia, quer dizer, aquilo é uma cidade totalitária. Eu não quereria viver na República. É nesse sentido, quer dizer, como é que o mesmo homem, e portanto quem escreveu a República, mais dificilmente, é o que me parece, aceita pôr em causa as suas ideias, aquilo em que tem mais convicção. Mas, na verdade, ele faz isso. É a minha leitura no banquete. É nesse sentido. É isso que eu queria dizer, não é? Não sei se fiz entender. Já percebemos que o grego deve ser difícil de traduzir, até como explicaste, as palavras podem ter vários contextos, várias interpretações. A minha pergunta é esta: como é que um tradutor do grego não se tenta a colocar no traduzido as suas emoções, a sua cultura, o que é que pensa? Isto é, quão difícil é vestir a camisola do Platão e escrever a tradução em português? O que é que não trai? Não, isso não faço. Quer dizer, trair a gente trai sempre, neste sentido, mas não é porque eu queira pôr lá o que é meu. Não é isso. Isso eu tento ser, porque não sei ser de outra maneira, mas isso não sei, não é uma coisa calculada. Tem que ver comigo. Eu não saberia não ser honesta no meu trabalho. Mas quanto é difícil, agora, é difícil traduzir um grego exato, para português e evitar a interpretação do que está a traduzir e de pôr as suas ideias ali. Eu não diria propriamente que são as minhas ideias, quer dizer, claro, de tradutor para tradutor há sempre uma leitura, pode haver uma leitura ligeiramente diferente. Por exemplo, antes deste banquete já havia uma tradução mais antiga do banquete e eu não estou de acordo em todos os sentidos com essa tradução, porque senão não tinha feito uma nova. Mas muitas vezes é a própria língua que se presta, não é uma questão de liberdade minha, é a própria língua que se presta suscita mais do que uma interpretação, porque na verdade, quando nós traduzimos, por um lado, há qualquer coisa que fica sempre retido na língua de partida, portanto na língua originária, e que é difícil passarmos para a língua de chegada. E por outro lado, com as categorias que nós temos na língua de chegada, que são as únicas que nós temos, e que nunca coincidem exatamente com as categorias da língua originária, eu automaticamente não consigo não acrescentar um ponto. Olha, por exemplo, justamente na questão do futuro. A gente é pensar, por exemplo, quando pela primeira vez o Antigo Testamento foi traduzido para grego, houve muita coisa que ficou retida lá no hebraico, mas houve qualquer coisa que foi necessariamente acrescentada. Porquê? Porque as categorias da flexão verbal, por exemplo, não coincidem exatamente. Por exemplo, o hebraico não tem maneira de dizer o futuro da mesma forma clara que o grego tinha. E, portanto, o que acontece quando se traduz para grego é que o grego, mas o grego tem este tempo para traduzir qualquer coisa que está ali a ser dita, não é bem o futuro, mas aquilo que é mais próximo é aquilo que nós conhecemos agora como futuro. E, portanto, acrescenta necessariamente qualquer coisa à tradução. Portanto, isso é inevitável. E depois, quer dizer, em muitos casos é uma questão de escolha. Sei lá, por exemplo, um caso concreto, quando no latim se traduziu pela primeira vez a Odisseia de Homero, foi um escravo grego que se chamava Lívio Andronico. E ele tinha uma palavra para traduzir, que era uma deusa,
que tem que ver com a memória, que é a musa. A palavra musa ainda tem que ver com o sentido, a etimologia significa pensamento, ter no pensamento, memória. Ora, não havia nada de parecido entre os deuses romanos, para ele poder transportar, portanto, das duas uma. Ou ele transportava a musa por decalque, ou como foi transportada a palavra filosofia, ou então adaptava a uma deusa que lhe parecesse, dentro do leque de possibilidades das deusas romanas, uma que lhe parecesse que se aproximava mais da musa. E o que ele fez foi traduzir pela Camena. As Camenas são umas deusas que até aparecem no Camões. As Camenas são umas deusas ligadas à água, às fontes, estão sempre próximas da água. Aliás, as deusas romanas estão sempre todas muito ligadas à terra, quer dizer, elas deixaram de estar quando passaram a traduzir deusas gregas, não é? Ora, esta deusa tinha um ponto de parecido com o que era a musa grega, porque efetivamente as musas gregas estavam sempre próximas das fontes, das águas, etc. Mas não transporta a totalidade, porque a ideia de memória não passa, só passa a da proximidade com as águas. Isto foi uma opção dele. Podia ter tido outra opção, podia ter feito, por exemplo, o decalque da palavra. E aí, quer dizer, eram romanos e como efetivamente isso até acabou por acontecer depois num outro. Portanto, este poeta que traduz a musa pela Camena é um homem, ele é do século III a.C. Depois, no século II, há um outro que acaba por traduzir a musa grega por decalque e, portanto, a palavra musa passa também para a nossa língua. Portanto, isto é uma possibilidade de um caso que suscita mais do que uma possibilidade. Pois há milhares de outros casos de diversa natureza. Um tradutor resolve de uma maneira, outro resolve de outra. Quer dizer, quando a gente está a traduzir, por exemplo, um poema, por exemplo, a Divina Comédia, nós temos uma tradução de Vasco Graça Moura que, a meu ver, é importante porque tem duas coisas. Ela consegue ser muito próxima daquilo que é o texto italiano e, simultaneamente, ser efetivamente um texto de poesia. Porque esse aspecto não é um pormenor. E, portanto, às vezes o que acontece é que o tradutor resolve dar mais importância ao aspecto da poesia e, às vezes, o sentido... É porque há tantas coisas em jogo quando se passa para outra língua que um tradutor optou por traduzir mais aquele aspecto, outro opta por traduzir mais este, outro opta porque as línguas, de facto, as categorias das línguas não são exatamente... Quer dizer, por exemplo, as nossas línguas europeias, o francês, o italiano, são até muito próximas e, mesmo assim, apresentam diversidades que, no momento da tradução, há sempre vários casos que suscitam. Um tradutor valoriza mais um aspecto, outro valoriza mais outro, porque nem sempre há uma correspondência exata na passagem para a outra língua. E um opta por aqui, outro opta mais por ali. Não sei se respondi ao que... Mais questões? Eu posso pôr uma coisa fora da caixa, completamente fora da caixa, para o Dr. Pacheco Pereira e para a Maria Mafalda. Vou ver se consigo não ser tão disruptivo. Mas nós vivemos a chamada era da transformação digital. Ou seja, vivemos entre dois mundos, o analógico e o digital. Entre as moléculas, a cultura ligada à terra, ao território e a desmaterialização. De maneira que hoje temos a chamada cibercultura, porque ela existe de uma forma efêmera ou não no ciberespaço. A questão de comentário que eu ponho, será possível e seria alguma coisa que tivesse a possibilidade de criar uma melhor consciência da perspectiva do futuro, uma tradução que ajudasse aos jovens vindouros a compreensão do seu ser, do estar com o outro, da pertença do outro, para falarmos
desde a emergência climática até a inter e a transculturalidade, até a aceitação da diferença? Bom, eu, nesse aspecto, acho que a leitura, seja do Banquete, seja de Mércio, seja de Dante, seja de Camões, seja de Rabelais, seja, enfim, uma infinidade que eu poderia continuar aqui, nos dá sempre um certo distanciamento sobre as coisas neste sentido, de gente não se precipitar e não vir logo com a primeira ideia, novidade, que não é necessariamente o mais recente, não é necessariamente o novo ou o melhor, porque o Dante ainda hoje é novo, não é? E, portanto, a leitura tem sempre isso, faz-nos... Não sei se estou... Não sei se percebi A questão, a pergunta. se me permite, Mafalda, a questão é que hoje, na chamada cibercultura, que nós podemos dizer que pode ser científica, crítica ou criativa, criar pensamento crítico, evitar o pensamento, entre aspas, único, criar um conceito de humanismo e de humanidade, mas na realidade não há conteúdos que permitam uma acessibilidade que tenha a ver com a compreensão pública de conceitos que traduzem ou desmontam ou desconstroem preconceitos. E eu pergunto, qual é a perspectiva desse futuro na dita cuja era da transformação digital, nesta perspectiva de perpetuar ou construir um outro património? Que é, na realidade, cibercultura. Que tipo de cibercultura? Eu acho que algumas expressões são um ponto de partida que iludem muito. Por exemplo, a própria expressão cibercultura. O que é que se passa nos dias de hoje? O que se passa nos dias de hoje são um conjunto de fenómenos que, em alguns casos, prolongam tendências do passado e, em outros casos, introduzem novidade. Novidade radical. Por exemplo, a grande vantagem, chamemos assim, do texto digital, chamemos assim, em relação ao texto analógico, a grande vantagem é o hipertexto. De facto, o hipertexto, que nos permite uma leitura em volume, é excepcional para determinado tipo de trabalhos e para determinado tipo de leituras. Por exemplo, para enciclopédias, para manuais, ou então para textos que têm dentro de si um metatexto. O melhor exemplo é Alice no País das Maravilhas. Eu posso ler Alice no País das Maravilhas sem saber nada do que lá está. Ou posso ler Alice no País das Maravilhas sabendo que num dos volumes está uma partida de xadrez. Noutro dos volumes está um conjunto de metáforas lógicas ou de silogismos ou de paradoxos, visto que o seu autor era professor de lógica e, portanto, introduziu muitos desses elementos. Ou até coisas que, à luz de uma leitura, chamemos assim, infantil e juvenil, nunca aparecem. Por exemplo, a Alice vai e encontra o cogumelo e em cima do cogumelo está a lagarta a fumar. E ela come um bocado do cogumelo. E a seguir começa a haver coisas muito grandes e coisas muito compridas, porque o cogumelo é alucinogénico. Pronto, isso não está lá dito. Ela encontra o chapeleiro louco. Porque as pessoas, na altura do livro, sabiam porque é que os chapeleiros eram loucos. O número significativo de chapeleiros eram loucos, porque para trabalhar com o feltro, trabalhavam com chumbo e, portanto, tinham loucura, quer dizer, tinham, entre outras coisas, como doença profissional, a loucura. É evidente que eu, hoje, gosto de ler o texto podendo seguir estas expressões, podendo seguir alguns poemas, podendo seguir alguns dilemas lógicos, percebendo a jogada de xadrez, percebendo como é que o coelho manipula as horas, porque é que ela come o cogumelo, porque o outro é louco, tudo isso. Mas a primeira leitura da Alice do País das Maravilhas não ganha nada com isso. Por uma razão. A primeira leitura, na idade certa para se fazer a primeira leitura, vive do deslumbramento de uma história até nas suas questões enigmáticas daquilo que não se entende. O que é que acontece? Acontece que para determinado tipo de textos ficcionais, a leitura com o hipertexto é uma distração. Não significa que ela não possa ser uma segunda leitura. Eu, se quiser ler Guerra e Paz, do Tolstói, eu começo logo com a grande descrição da Batalha de Austerlitz
E eu posso ter curiosidade em saber como é que foi a batalha, como é que era o tempo, porque é que havia a neblina, porque é que uns se viam, outros não se viam e tal. Mas, em bom rigor, na primeira leitura ficcional, o que vive é um maravilhamento do texto. Principalmente nas leituras infantis e juvenis. Nas leituras mais adultas já é diferente. Eu posso, o Joyce tem por exemplo, uma referência a uma canção. A curiosidade é ouvir a canção. O hipertexto permite-me ouvir. Agora, há uma coisa que nenhum mecanismo digital, por mais desenvolvido que seja, substitui alguns mecanismos mais apropriados para os nossos sentidos. Porque os nossos sentidos são precários. Como, por exemplo, folhear. Folhear, que tem muito a ver com a nossa cabeça, com a maneira como nós... Folhear não significa procurar como se procura no Google. Porque se for para procurar como se procura no Google, o Google é melhor, ou qualquer motor de busca é melhor. Mas se eu me lembrar de uma frase ou de uma coisa qualquer que estava atrás e andar à procura, ou então andar no texto para trás e para a frente, folheando, Andar assim, isso, exatamente. estar a escrever, Exatamente. e com um outro livro ali, Exatamente. e com Isso mesmo, eu conheço esta ainda parte, é mais isto, compatível com os isto é nossos para nós. sentidos. Portanto, Não é? Ainda há aspectos da leitura tradicional que nada substitui e que ainda são mais eficazes, feitos de forma, chamemos assim, analógica. Em que é que o mundo digital é vantajoso? O hipertexto, por exemplo, ou o Big Data. A única forma, porque é perigosa a Big Data, que se viu agora nos processos eleitorais com a Cambridge Analytica, porque, na realidade, com os grandes números, é possível obter informação que não se obtém apenas com uma observação imediata das coisas, nem às vezes até meramente estatística. E isso também é novo. É possível construir padrões de comportamento quando temos uma base de dados ou um conjunto de informações muito grande. Mas, por exemplo, já não é eficaz para fazer a Wikipédia. A Wikipédia é um bom exemplo de uma utopia digital que não funciona para uma parte importante do saber. Se eu na Wikipédia posso ter um artigo estável sobre geometria, por exemplo, ou sobre física, e mesmo assim, em alguns casos, já é controverso. Eu tenho muita dificuldade em ter um artigo estável sobre questões de ciências sociais e humanas, ou sobre personalidades políticas. E, portanto, a Wikipédia aí cedeu àquilo que, na sua primeira versão, a ideia original da Wikipédia era que a lei dos grandes números ia, de alguma maneira, permitir, através da correção e contra-correção, um texto estabelecido e que, portanto, funcionaria como uma enciclopédia, como se tivesse peer review. Portanto, é preciso não ter um deslumbramento tecnológico e ter alguma prudência em relação a várias coisas que as pessoas tendem a esquecer. Enquanto não ligarmos as máquinas diretamente ao nosso sistema nervoso, que é talvez a tendência mais perigosa dos tempos mais próximos, é a ligação de máquinas ao nosso sistema nervoso, que em bom rigor, como o nosso cérebro, funciona, é elétrico e, portanto, funciona por sinais que podem ser, de facto, reproduzidos por uma máquina. É possível, há cegos que veem com uma ligação direta ao nervo óptico no fundo, uma câmara de vídeo. Qual é o problema da evolução no sentido de nos ligarmos às máquinas? Há um filme muito interessante chamado Existence, que já é um filme antigo, sobre os jogos de vídeo, em que os jogos de vídeo são ligados, as pessoas vêm com uma prótese e ligam diretamente. Esse caminho já se está a dar em muitos aspectos. Até porque é um grande negócio. Há duas coisas que são um grande negócio no mundo digital, para o qual o funcionamento do nosso sistema nervoso é vital como processo de crescimento. É os jogos e é a pornografia. A pornografia é, na história da internet, um dos processos mais dinâmicos. Os pagamentos, por exemplo, em linha, facilitados, muitos mecanismos de identificação vieram da pornografia, dos sites pornográficos para os outros.
E a pornografia continua a ser um dos grandes consumos da rede, mas um gigantesco consumo na rede, que a gente não fala, por causa pensa que as pessoas só lá vão procurar os teoremas de Pitágoras do género, quando na realidade há mecanismos de poder ver que procuras estão a ser feitas. No Google, por exemplo, e são procuras de pornografia, e de vez em quando aparece outra coisa qualquer. E, portanto, a pornografia, como é um grande negócio, introduz um mecanismo muito complexo, que é o sexo virtual. O sexo virtual é mais barato que o sexo real. E, em algumas circunstâncias, não se distingue. Não se distingue. Particularmente se atuar diretamente em relação ao sistema nervoso. Não se distingue. O que é que significa? Significa que, no futuro, os pobres vão ter sexo virtual e os ricos vão ter sexo real. Isto é uma metáfora sobre como os mecanismos de diferenciação social e de exclusão social se reproduzem nas redes. Daí, por exemplo, um dos aspectos importantes é as literacias prévias. Os professores hoje atiram os pobres dos seus estudantes para fazerem... Vai haver uma coisa sobre a Batalha de Ourique, isto é um exemplo real, sobre a Batalha de Ourique na internet. A primeira coisa que encontrou foi um site de OVNIs. E o site de OVNIs diz que não é nada Nosso Senhor que aparece lá na Batalha de Ourique, mas um OVNI. Está no segredo. Está no segredo. Vais votar no pão. Mas, não, o problema que se coloca aqui é que se não houver uma literacia a priori que permita distinguir, o mundo digital é um mundo no qual não há verdade, no verdadeiro sentido do termo, não há objetividade. Daí o problema das fotografias. Está na base disso a propaganda da Terra Quadrada, E não é só isso. As teorias conspirativas nunca acabam. Olha, mas o mundo digital está cá. Bom, já está cá e está para ficar. E depois, mas a gente não tem que aceitar tudo que já está cá. Exato. Porque a atitude cultural é exatamente resistir a tudo que já está cá e que nos faz andar para trás. Por exemplo, que faz com que a gente perca a privacidade, que é um elemento que durante 200 ou 300 anos a obter e que a gente está a recuar muito alegremente. Mas não é só isso. Por exemplo, tu tens o caso mais célebre que deu origem ao problema da discussão das fotografias digitais, foi a National Geographic, que é uma revista no sentido ao alto, e que queria pôr as pirâmides na capa. E como as pirâmides não cabiam nas estrelas, encolheu-as digitalmente. Provocou uma enorme discussão sobre a manipulação digital das fotografias, que é uma realidade cada vez mais difícil de distinguir para quem não tem o know-how ou não havendo uma crítica. Portanto, nós estamos num mundo que, em alguns aspectos, há uma coisa que os historiadores sabem. Isto não anda sempre à frente. E, em alguns casos, anda muito decisivamente para trás. E já andou várias vezes para trás e, provavelmente, agora, em muitos aspectos, à volta de um certo deslumbramento tecnológico, está também a andar para trás. Então, a nossa obrigação, em função da cultura humanista e de uma cultura que tem outro tipo de referências, que são, de um modo geral, muito mais complexos e, portanto, culturalmente muito mais ricos, é combater a simplificação em que nós vivemos, que passa por escrevermos num português que perdeu as suas raízes históricas, no caso da ortografia e do código ortográfico, que passa por falarmos uma linguagem de 140 caracteres, agora é um bocado mais no Twitter, que passa por soundbites nos noticiários que não têm qualquer conteúdo lógico, porque não tem um argumento, o argumento tem que ter pelo menos 3 frases, não cabe no noticiário, e, pelo contrário, tem um incidental. Eu digo às vezes na brincadeira que se tu entrares no Parlamento e tropeçares e as câmaras estiverem a filmar, tens uma probabilidade de perto de 100% de passar no noticiário. Quase 100%. E podes fazer o melhor discurso do mundo. Se aquilo não couber em meio de frases, mesmo que seja um discurso muito importante do ponto de vista lógico, o que é que significa? Nós estamos a expulsar o logos do terreno e do espaço público substituído pelo patos. E o patos é um mundo, é um mundo importante, eu não estou a dizer que as emoções não são um mundo importante, mas é um mundo totalitário de um certo ponto de vista
mas mais, com maior sucesso, porque tem mais a ver com os nossos sentidos. Cola-se a nós. Portanto, a gente tirou o logos e tirou o ethos. E estamos mergulhados no pathos. A obrigação das pessoas que defendem a civilização, defendem o saber, defendem a cultura, é combater essas coisas. Pathos é patológico. Hã? Como diz a palavra, é patológico. Sim, depende da dimensão. Mas é patológico. Sim, mas mergulhado no pathos é uma desgraça. É patológico. Mas toda a gente chora. Toda a gente... a substituição das frases assassinas. O que é que faz uma agência de comunicação aos políticos? Diz-lhe a frase assassina com que eles devem sair para uma campanha eleitoral, que é a única que interessa passar durante um dia. E essa frase assassina é do domínio. Achas que as pessoas continuam a ver imensa televisão? Não vêem. Não, ainda vê televisão. Estás enganado. A televisão ainda é um dos elementos importantes e mesmo na internet, nos Facebooks, veem o YouTube, veem os vídeos virais. Bem, mas a verdade é que continuam. O consumo de televisão ainda é muito. Não, agora na internet as pessoas adoram ver coisas em que as pessoas são humilhadas, adoram, e que fazem rir e não sei o quê, tudo que sejam coisas desse género as pessoas adoram. Mesmo sem ser esse tipo de uso, é uma coisa que a mim até me preocupa particularmente, porque vejo que no ensino, quer dizer, as pessoas não perceberam que qualquer um de nós, em certo tipo de uso da internet, tem muito mais capacidade para usar do que os nossos jovens, porque nós tivemos um determinado tipo de educação e, portanto, temos discernimento sobre aquilo que encontramos lá. Ninguém me ensinou a consultar a internet, eu não precisei. Eu não estou a ser... Quer dizer, e eu tenho... Sim, mas eu estou a dizer, um certo tipo de uso da internet. Eu tenho mais discernimento porque eu sei distinguir aquilo que é um disparate, mesmo que não seja especificamente a minha área de estudos, tenho uma cultura que é de tal modo que mesmo até em ciência eu consigo ver que aquilo não é bom, aquilo está cheio de erros. E os jovens não têm porque ainda não aprenderam nada. E, portanto, não é que a internet não seja boa, mas não chega, quer dizer, não substitui. As literacias têm que ser um determinado tipo de inclusive, quanto à ciência, atenção. Esta é uma discussão engraçada. Mas eu já estive aqui com dois adolescentes, eu e o Miguel, dois miúdos, com 16 e 17 anos, e tivemos a convencer que nunca ninguém tinha ido à Lua. Ninguém tinha ido à Lua. E eu fui ver os pontos de partida deles que estão na internet. Há vários filmes que explicam que a viagem à Lua é uma montagem da CIA. Exatamente, mas vale a pena ver, porque aquilo parece muito lógico. Mostra a bandeira, fica as várias posições. Não, aquilo é impressionante. Os miúdos, o que viram foi aquilo para rebater este tipo de coisas. E o que existe em relação à Lua? São um monte de coisas. Há informação que eles vão buscar. De facto, falta a literacia. Teoria de conspiração, há muita gente da nossa idade que também embarca nessa conversa. Mas o miúdo que está habituado a ir buscar, vai buscar estas coisas, aparece, é a primeira coisa que aparece. E da Lua? Não, eles discutiam cientificamente. Há uma bandeira que abana e lá não há vento. Pois há. Mas tive uma discussão. Que me surpreendeu, não é? Mas a ignorância não só sobre as humanidades clássicas, mas sobre a parte científica. A parte científica é a parte científica. E até a ignorância sobre as novas tecnologias. Uma vez que se pega com o Vasco Polivalente. O Vasco Polivalente, num destes programas de televisão, o Vasco fazia parte do flashback. E o Vasco gozou com o cavaco por não saber o número de cantos dos Lusíadas. E eu disse-lhe, pois, e você não sabe o princípio de Arquimedes. Ou não sabe o que é a inércia. E acha que não saber é menos grave do que saber o número da... Exatamente. Quando na verdade é mais grave. Provavelmente o homem sabe o princípio de Arquimedes. O quê? Não sabe. O Vasco não faz a mínima ideia. Não, bem, eu vou discutir contigo essa situação.
A grande questão aqui é assim, como é que se resolve? Não vamos ter esse debate aqui, que não é esse assunto que os move aqui. Mas de Como é que facto. se resolve? Sim. É porque Olha, lê esta tradução. não, mas não, mas é bom, claro que leio, não é disso que se trata. Mas estou a dizer é que esta questão não se resolve senão com o uso constante das novas tecnologias nas escolas, desde que eles entram na escola. Não é. Além disso, sempre, mas as pessoas têm que saber usar, e as pessoas não sabem. A história que falas da moderação. E portanto mandam os miúdos sozinhos e descobrir. A pensar, Vais precisas ficar ter não sei o tempo que na lento. Batalha de Ourique, mas não é o professor Precisas que ter tempo lento, precisas ter silêncio E tu riste. e precisas ter Silêncio capacidade para pensar e em tempo orientação. lento. Orientação. Tu não consegues isso É assim, pendurado a única no coisa que tu precisas é de professores que sejam capazes de dizer a um aluno assim: meu caro amigo, vais pesquisar na web isto e isto e isto, que é o que eu te mando. Vais-me trazer um resultado X, Y, Z e eu vou verificar contigo. E vais, é tudo orientado, percebes? Se não tiveres se tens um professor que te manda pesquisar, olha, vai ali ver se vês uma coisa